Família Manaim, graça e paz. No Maná desta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos do livro de Daniel. Nesses versículos nós iremos perceber o quão rico são esses versos que nós iremos meditar. Mas antes de nós lermos os versos, eu queria relembrar um pouquinho da história de Daniel com você. Lembrando que Daniel, ele era da tribo de Judá. Nós sabemos da história dele que lá no capítulo 1, quando era do rei Nabucodonosor, ele se absteve de alguns alimentos, ele se alimentou apenas de frutas, verduras e legumes. Ele era um homem inteligente, ele era um homem sábio, e assim foi a história de Daniel. Também nós temos que registrar e deixar registrado que o livro de Daniel tem apenas 12 capítulos, e eles são divididos em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 6, vai falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. São os personagens principais ao qual nós já sabemos quem são e o que aconteceu com eles. E os 6 últimos capítulos do livro de Daniel são as visões apocalípticas, deste livro. Então vai apontar das visões, da visão que o Daniel teve. Então vai apontar para as visões apocalípticas. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero refletir com você nesta manhã, neste maná diário, são alguns versos que está lá no capítulo 6. Nós sabemos da história que neste capítulo 6, o rei não era mais Nabucodonosor, mas era o rei Dário. O rei Dário, ele gostava muito de Daniel, porque ele era um homem sábio, e neste capítulo 6, Dário ele reuniu 120 sátrapas, que desses 123 seriam os presidentes, o que administraria o reinado do rei Dário com ele, para que ele se sentisse confortável. Ou seja, ele ia nomear 3 administradores, inclusive Daniel era um dos nomes. E assim foi. Só que esses 120 sátrapas se reuniram ao longo do tempo para tentar descobrir algo de Daniel. E se nós pararmos para analisar, veja bem, olha só o que o capítulo 6, verso 3 diz de Daniel. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Ou seja, as pessoas tinham inveja de Daniel. Daniel era um homem separado. Daniel era um homem temente a Deus. E nele havia um espírito excelente. Continuando a história, esses 120 sátrapas, eles fizeram que o rei Dário assinasse um decreto de que Daniel ele não podia adorar e não podia orar como ele sempre fazia, orar ao Deus de Israel 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. Nesse decreto, não podia adorar a Deus, tinha que somente adorar o rei Dário, conforme os sátrapas havia feito naquele decreto. E o rei Dário, inocentemente, assinou aquele decreto, então ele não podia voltar atrás. Continuando, olha só no capítulo 6, no verso 4, o que diz sobre Daniel. Lá no finalzinho, diz assim, Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma em Daniel, porque ele era fiel. Daniel ele era fiel a Deus. Daniel ele era fiel em tudo aquilo que ele fazia. E continuando, e se Daniel orasse ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha que ser jogado na cova dos leões. Então os sátrapas viram Daniel orando à noite, e foram lá reclamar que o rei Dário havia assinado um decreto de que não podia adorar outros deuses a não ser o rei Dário. Então 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Isso está lá no final do verso 10 do capítulo 6. E assim foi a história. Então Daniel foi pego orando ao Deus de Israel, foi jogado na cova dos leões,
o rei Dário ficou muito triste com essa decisão, desse decreto que ele havia assinado, porque ele tinha algo por Daniel que nenhum rei havia tido por ele. Ele tinha algo especial, era um amigo íntimo do rei Dário, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel fazia todas as coisas com excelência. Então ele tinha algo diferente com Daniel. Olha só também lá no capítulo 16, no verso 16, me perdoe. Diz assim: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que te livre. O rei Dário dizendo isso a Daniel antes de ser jogado na cova dos leões. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões, passou-se a noite e nada aconteceu. Porque, olha só o que está escrito no verso 22 do capítulo 6. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Embora os sátrapas havia falado que o Daniel tinha cometido um pecado de adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E olha só, lá no final do capítulo 6, o que o rei Dário diz. Então, lá no livro de Daniel, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro persa. Queridos, percebam o quão ricos são esses versos que nós acabamos de ler. Eu não quero me estender mais, mas eu queria que você meditasse nesse capítulo 6, para que você percebesse o quão ricos são esses versos. Olha só o que o livro de Daniel deixou registrado. O próprio rei disse que faria um decreto de que, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Queridos, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. O nosso Deus é poderoso para efetuar tanto querer quanto o efetuar. Nós temos que continuar adorando o Senhor pela beleza da sua santidade. Então eu queria que você fosse abençoado com esses versículos e não desistisse. Que a palavra do Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu te abençoo com esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.